Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor. Nós estamos iniciando a nossa devocional. Nós conversamos entre os pastores e entendemos que seria muito importante estar nesse período em que nós estamos ainda em quarentena, estar passando para a igreja diariamente, exceto nos dias em que há trabalhos que já são de rotina, que é o estudo bíblico, reunião de oração de quinta-feira, exceto nesses dias, nós encaminharmos devocionais diárias aos irmãos. E também, da mesma forma, estarmos a cada dia nos trabalhos que temos, sempre estar tendo um encaminhamento para que naquele momento, naquele horário de sempre, transcorra o trabalho como acontecia. Hoje, infelizmente, nós não encaminhamos acerca da reunião de oração das 6h30. E houve uma dificuldade ontem, não conseguimos passar o que havia sido gravado para cá, esse encaminhamento não deu certo. E aí acabamos hoje, infelizmente, ficando sem esse tempo da reunião de oração das 6h30. Mas se Deus quiser, semana que vem acontecerá. Mas então o nosso objetivo é encaminhar aos irmãos uma devocional para que os irmãos continuem se alimentando. Lógico que, além disso, é importante que os irmãos estejam diariamente orando, lembrando desse motivo, que aliás não precisa nem lembrar porque é tão vivo, é tão presente, né, a questão desse vírus, mas que estejamos orando, colocando as crianças para orar. Na semana passada foi bonita aquela expressão, as crianças orando, gravando, as crianças nesse momento, mas isso deve ser muito além do que um momento de gravação para a igreja assistir e se deleitar. Isso deve ser, na verdade, uma prática nossa, as crianças orarem diariamente, lembrando os motivos mais fortes, mais presentes para se orar. Nós devemos continuar, portanto, orando sempre. Mas hoje nós temos para os irmãos um momento de devocional. Eu convido os irmãos a abrir as suas Bíblias, primeiramente no livro de Lamentações, de Jeremias, capítulo 3, versículos 37 e 38. Lamentações 3, 37 e 38. O contexto era um contexto em que o povo estava sendo tratado por Deus. E tratado por Deus aqui eram tempos difíceis, de disciplina. O povo se afastou de Deus. O povo foi rebelde às palavras dos profetas para que eles se arrependessem e buscassem a presença do Senhor. E então estavam passando por um tempo de tratamento extremamente difícil. Viram as coisas mais preciosas que eles tinham serem destruídas. E nesse tempo, Jeremias escreve esse livro chamado Lamentações, bem adequado ao quadro e ao sentimento do profeta. Mas uma coisa que destaca para a gente aqui, e que a gente aplica ao nosso contexto, é a consciência que o profeta tinha e que ele queria também passar para os demais de algo que nós temos falado, mas que é sempre importante quando a gente vê isso nas Escrituras, porque a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. É dela que devemos tirar as resoluções, é dela que tiramos as nossas conclusões sobre tudo que está acontecendo. E aqui, nesse momento, o profeta dirige-se ao povo como com algumas perguntas que, na verdade, se constituem já as próprias respostas. No verso 37, ele questiona: quem é aquele que diz e assim acontece quando o Senhor não o mande?
No verso 38 ele continua dizendo: acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Vocês lembram bem que Jó tinha perfeitamente esse conceito na mente dele, que de Deus procedia o mal e procedia o bem. Quando sua esposa o questionou, ele disse: nós não recebemos todo o bem do Senhor, como não receberemos também este mal? Ainda no livro do profeta Amós, no capítulo 3, versículo 6, Amós diz o seguinte: tocar-se-á trombeta na cidade, sem que o povo se estremeça? Sucederá algum mal à cidade, sem que o Senhor o tenha feito? Eu creio que é muito claro para nós que as Escrituras afirmam que Deus é o Senhor de todas as coisas. Quando alguma coisa de mal acontece, isso também não significa que Deus quis que acontecesse. Sem dúvida. Caim matou Abel e o Senhor o tinha orientado, aconselhado, exortado a que ele procedesse bem e não fizesse aquilo. Mas não temos como fugir da realidade de que essas coisas, esses males acontecem porque Deus permite. E o mesmo Deus que permite é o Deus que tem poder para fazer cessar todas estas coisas. E quando a gente pensa sobre isso, quando vemos pessoas indiferentes e outras se perguntando, aliás, nós queremos que todos se perguntassem, era bom que todos os homens fossem conduzidos nesse momento da história a uma reflexão. Creio que um dos propósitos de Deus com tudo que está acontecendo é chamar a atenção dos homens. Como já disse antes, não só dos incrédulos, dos crentes que não estão levando a vida espiritual a sério, dos crentes que não têm valorizado devidamente os momentos de comunhão com a sua igreja. Sem dúvida que o que está acontecendo sob a permissão de Deus. E o que está acontecendo pode cessar assim que o Senhor permitir. O que nos cabe, diante de tudo isso, é considerar a nossa vida. Se há uma coisa que nós temos tido tempo de fazer agora é refletir. Temos ficado em nossas casas, com certeza, uns vão fazendo isto, fazendo aquilo, mexendo nisso, mexendo naquilo, cuidando das crianças em todo o tempo, elas são mais agitadas, mas é um tempo que nós temos para refletir. Nem as férias proporcionam isso, porque nas férias a gente sai de casa, faz algumas coisas aqui e ali, mas agora nós estamos colocados num único ambiente. Daqui nós não podemos sair. Se perguntar quais os seus planos para amanhã, eu imagino que é, pelo menos geograficamente, é ficar na sua casa. E nós temos tempo para pensar. Nesses dias em que Jeremias escreve esta palavra, ele queria que o povo pensasse, que o povo refletisse, que o povo considerasse os seus caminhos. E nós precisamos considerar os nossos valores.
Aqui no mesmo texto de Jeremias, no verso 38 e 39, ele apela para que o povo considerasse: quem é aquele que diz e assim acontece? Não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Ele não fazia isso para que desconsiderassem ou perdessem de vista também, em tudo isso, a misericórdia de Deus. Tanto é que esse bloco, esse capítulo inicia com esse pensamento, ou dentro desse capítulo está esse pensamento. Nos versos 22 e 23 diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, embora houvesse um tratamento, eles não estavam sendo consumidos. Ele diz assim: porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a fidelidade do Senhor. Mesmo nesse contexto todo que estamos vivendo, a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor. E precisamos, dentro de tudo isso, tirar benefícios para a nossa vida. Quantas coisas nós estamos podendo cuidar que antes não cuidávamos? Se você não tinha tempo para descansar, agora nós temos tempo. Se não tinha tempo para ler a Bíblia, agora temos tempo. Se não tínhamos tempo para conversar com a família, agora temos tempo. Diante de tudo aquilo que acontecia, Jeremias, aqui no verso 40, nós lemos o 37 e 38, no 39 ele diz: por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Mas no 40 ele fala algo importante que tem a ver com toda essa reflexão. Ele diz assim ao povo: esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Era uma oportunidade do povo voltar-se para Deus. Talvez não seja a sua situação particular, talvez você se sinta: não, mas eu estou com o Senhor. Mas esse voltar-se para Deus era mais do que uma volta de quem estava distante. Às vezes nós estamos dentro da igreja, estamos envolvidos em ministérios, mas necessitando de uma volta para Deus. Muitas vezes eu me vejo nessa situação. Pastor da igreja, tem que pregar, tem que estar sempre com a Bíblia na mão. Mas quantas vezes no meu coração, eu sinto necessidade de me voltar mais para Deus. Então, o nosso desejo é que você, à luz desta palavra, tenha consciência de que Deus está no controle de tudo isto, que nada disto acontece sem que o Senhor, no mínimo, permita. Se foi Ele que promoveu tudo isto, nós não temos essa palavra certa. Quando vieram as pragas no Egito, nós sabíamos claramente que era o Senhor que estava produzindo. Num contexto como esse de hoje, nós não podemos, com toda a autoridade plena, afirmar que é o Senhor que está fazendo, mas que Ele está permitindo. Isso nós podemos afirmar à luz das Escrituras. Então, primeiramente, saibamos que o Senhor tem o governo de tudo isso. E assim como Jesus disse ao mar e ao vento: emudece, cala-te, também Deus pode fazer isso com respeito a estas coisas
em qualquer tempo. Então nós sabemos que o Senhor tem essa autoridade sobre o bem e o mal. Mas também fica com a gente essa exortação de Jeremias. Esquadrinhemos os nossos caminhos. Considere o que nós temos vivido, o que nós temos feito, quais os valores da nossa vida, que lugar Deus ocupa nos meus planos, no meu dia, no meu amor, no que é mais importante para mim. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los, essa prova deles, e voltemos para o Senhor. Que Deus nos abençoe e que tudo isso que estamos vivendo faça algo muito importante nesse ponto. Nos leve a nos voltarmos mais para o Senhor. Que Deus abençoe sua vida. Eu vou orar com você, com todos vocês. Espero que todos estejam bem. Não temos tido contato, a não ser por WhatsApp. Graças a Deus, até aqui não temos recebido nenhuma notícia diferente, mas preocupante. Pelo contrário, notícias boas têm chegado até nós. Como eu disse, saber que o José Eduardo está andando é uma alegria para a gente. É Deus respondendo, atendendo às nossas orações. Mas que Deus abençoe a todos e os proteja e os guarde nestes dias. Vamos orar? Senhor nosso Deus, agradecemos pelo Teu cuidado e amor com a nossa vida. Enche o nosso coração com Tua presença, Pai. Cada dia mais. O meu coração, Tu sabes o quanto eu preciso. Cuida dos meus irmãos, Senhor. Que nesse tempo em que estão contidos nas suas casas, Senhor, seja um tempo de crescimento espiritual. Anima os seus corações, que haja alegria, não haja tristeza, que haja confiança e segurança em Ti. Muito obrigado, Senhor, por todo o Teu cuidado até aqui com a nossa vida. Nós oramos agradecidos desde já. Abençoa a Tua igreja, cuida dos nossos irmãos, cuida da nossa congregação anciã, do povo que o Senhor reúne lá e de todas as demais igrejas. Oramos pedindo também, ó Deus, pelos nossos irmãos enfermeiros, os que estão na área da saúde, com aqueles que ainda estão forçados pela atividade profissional a continuar trabalhando e se expondo. E mais uma vez abençoa os nossos diáconos, que estão servindo a igreja nesses tempos difíceis. Agradecemos por tudo e louvamos o Teu nome. E oramos a Ti em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.